Pampa Saúde, com Newton Fernando. A Rádio Pampa, Pampa Saúde, na sequência do nosso programa, estamos recebendo o Dr. João Mano José Júnior. Remédios para emagrecer é o nosso tema, que vai dar muito pano para manga. Não sei se vamos conseguir emagrecer, mas que está dando um estresse na população brasileira hoje, tá, né, mano? Seja bem-vindo. Sem dúvida. Tipos comuns de emagrecedores, questões polêmicas que se avizinham no dia a dia aqui, principalmente através da imprensa hoje, de tantos casos, que está questão bastante polêmica. Contra ou a favor? Vamos começar por aí. Olha, Nilton, inicialmente... Precisamos de moderadores? Inicialmente é um prazer estar na Pampa, estar aqui junto aos ouvintes da Pampa. E eu te diria o seguinte, que os moderadores de apetite nunca fizeram parte da minha clínica. Sim. Não é uma medicação que eu habitualmente prescreva, a não ser em casos específicos. Agora, esse tipo de decisão tomada pela Associação Nacional de Vigilância Sanitária, mais especificamente a Anvisa, no meu entender é um absurdo. Certo. É um absurdo porque nós temos situações específicas onde o indivíduo necessita dessa medicação. E, no entanto, hoje nós não temos disponíveis em qualquer farmácia do território brasileiro. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, a Anvisa está determinando o quê? Dificultando na receita? Não, ela proibiu o comércio, né, de emagrecedores embasados em anfetamina. Ou seja, aqueles inibidores de apetite estão literalmente proibidos. Isso significa incentivo ao contrabando. Mas, sem dúvida alguma, com a extensão das nossas divisas, ou seja, não tem em Porto Alegre, tem no Chuí, não tem no Chuí, tem em Cidade Leste, ou seja, não tem Cidade Leste, tu compra em Buenos Aires sem receita. Ou traz na bagagem de fora. Não tem. É o tipo da resolução assim que nós, do ponto de vista médico, não conseguimos entender o porquê disso. Efeitos colaterais são perigosos, então? Sim, são vários efeitos colaterais quando o paciente faz uso indiscriminado. Claro. Só te diria assim, o mais comum deles, né? Um paciente que, por exemplo, agora passa a comprar o seu remedinho via Paraguai. Bom, muito bem, no primeiro mês ele inibe a fome, o paciente emagrece consideravelmente, no segundo também emagrece, no terceiro... Mas com o passar do tempo, a medicação começa, vou abrir aspas, o cérebro começa a acostumar com a medicação. E ela para de funcionar desse ponto de vista. Já não dá o mesmo efeito. Não dá o mesmo efeito e cada vez efeitos menores. Tanto que ao final do 8º ou 9º mês, ela já não funciona absolutamente mais nada para emagrecer. E nesse momento já causando dependência química no mesmo grau e teor de uma cocaína. É tão forte assim? Né? É muito forte. Pega, digamos. Pega e pega mesmo. Dá dependência química. Alguns tipos mais conhecidos, que tipo seriam esses moderadores? Olha, nós teríamos sim nomes químicos, Mazindol, anfetamina. Eu vou te citar um aqui conhecido, um nome comercial conhecido, já que saíram do mercado, né? Há mais de 30 anos, o rico e querido Hipofagin. Muito bem. Quem não ouviu falar em Hipofagin nessa terra? Né? Mesmo porque o Hipofagin nós tínhamos algo muito interessante às vésperas de carnaval, semanas ou 10 dias antes de carnaval, aumentava imensamente o número de pacientes querendo consultar para receber receita de Hipofagin. Ele potencializava o alcoólico? Pois o Hipofagin, quando misturado com álcool, é euforizante, sim. E aí aumentava em vésperas de carnaval a venda. Diz a rapaziada que fazia uso que ele era semelhante à balinha, ao efeito da balinha, ou seja, ao efeito do êxtase. Opa! Né? Tu vê o seguinte, é uma medicação contraindicada para esse tipo de situação? Obviamente que é. Mas nós temos também, por exemplo, antitussígenos, que quando tomados em excesso também dão esse tipo de situação. Então nós vamos proibir os antitussígenos. Muitos xaropes assim, né? Mas, xarope para tosse. Exatamente, o xarope para tosse. Então daqui um pouquinho, o que é que nós vamos ter nesse país? Rádio Pampa. Ou seja, legislações em cima de legislações proibindo a atividade médica. E que muitas vezes essa legislação nem sequer passa
por uma equipe médica, sim apenas legisladores leigos. Por tecnocratas, exatamente. Em Brasília, que estão à margem, ou seja, não estão passando, não passaram, ou sequer tem um familiar que passou por esse tipo de situação. A Rádio Pampa, Pampa Saúde, estamos conversando com o Dr. João Mano José Júnior, o Mano José, que já esteve aqui conosco, e hoje essa questão dos remédios, né, emagrecedores, enfim, moderadores de apetite. Na verdade, não são eles que emagrecem, eles dão uma segurada na compulsão. Fome. Exatamente, na fome. Tem uma outra alternativa, doutor? Tem, sem dúvida que tem. Né? O que ocorre, na realidade, Nilton, é o seguinte: os ingleses estão dizendo que não bastaria simplesmente se inibir fome. Por quê? O uso dessa medicação ao longo dos tempos ficou demonstrado que inibe a fome, promove o emagrecimento, só que o stop, ou seja, a parada do seu uso, faz o indivíduo engordar o que emagreceu e o chamado efeito rebote, e mais ou menos 40% além do que ele já era gordinho. Quer dizer que quando para de tomar o remédio, vem aquela compulsão, vontade maior de comer do que antes, e come bem mais do que os pacientes dizem: doutor, eu explodi peso depois que eu parei. E a expressão é exatamente essa, ou seja, fica muito pior a situação do que se não tivesse tomado a medicação. Se fala moderador de apetite, daria então para moderar a quantidade da comida ingerida? Sem dúvida. Esse foi o objetivo inicial dessa medicação, que é tão antiga. E eu digo ela é tão antiga porque ela já estava em desuso. Ela era utilizada em casos específicos. Não é assim, chegou o paciente, dá uma anfetamina, chegou o novo paciente, dá. Não é bem essa a escolha. Ou seja, do ponto de vista técnico, nós viemos vindo com notificações da vigilância sanitária pedindo, orientando que a gente não prescreva esse tipo de medicação, justamente porque se trata, em última análise, de um engodo. O paciente emagrece, mas se depois ele engorda tudo de novo, o que é que ele veio fazer no nosso consultório? Efeito sanfona? O que é muito mais prejudicial do que se ele ficasse gordinho. E muito mais perigoso para Mas, sem dúvida, ele vai fazer aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, aumentar o que a gente chama de comorbidades, ou seja, vai fazer pressão alta com risco de um AVC, de um derrame e coisas do gênero. Sem dúvida. A saída seria, então, quanto mais natural, porque as pessoas falam que não é apetite, sim uma compulsão. Está comendo sem vontade, sem apetite. Exato. Enfim, sem fome, não? Sem fome. Exato. Aí é que está, veja bem. Tu está mesmo com vontade, meu? Veja bem, é aí que eu queria entrar. Fome é uma coisa, vontade é outra. E gula é outra. Aí é que está. O que é fome? Eu, inclusive, já tratei desse tema em outra oportunidade aqui na Pampa. Mas é bom repetir. Mas veja bem, num domingo, nós saímos para almoçar numa churrascaria maravilhosa, onde serviu uma carne espetacular, onde todos comemos, vamos usar a expressão aqui bem chula, feito bichos. Certo. Tivemos que abrir botão e cinta de calça jeans, porque calça jeans não adianta que não alarga. Tô passando mal, vamos embora. Muito bem, domingo, dia do ócio, se chega em casa às 14 horas, uma cesteadinha faz bem para todo mundo. Giboiar. Às 5 da tarde levantamos e levanta junto a pergunta que não quer calar e que acontece com todos nós. Que é que eu vou comer? Mas Nilton, só um pouquinho, ouvinte, só um pouquinho. A carne leva em média 6 horas para ser digerida e só então aí totalmente absorvida. Então até às 8 da noite, se nós paramos de comer às 2, 6 horas depois, 8 horas da noite, nós temos comida para ser digerida no tubo digestivo. Então que fome é essa? Queres ver como não é fome? Lá pelas 5 da tarde, então, o indivíduo levanta e ele, que é que eu vou comer? A gente oferece um repolhinho roxo desfiado. Certo, que para quem tivesse fome... Claro que comeria, seria maravilhoso, mas não é aceito de jeito nenhum.
Troquemos então, vamos para um tomate gaúcho bem madurinho, bem macio, tenrinho, bota uma pitada de sal Bom e vamos pra fome. comer, bom para a fome. Também não é aceito. Não é bem isso. Rádio Pampa. Aí digamos que tivessem bananas caturras, bem madurinhas, quase com as mosquinhas, as drosófilas em cima, bem docinhas, aí é aceito. Mas veja bem, em que condição? Se come a primeira banana, se come a segunda banana. Se a esposa estiver em casa, Maria, posso comer a banana? Tu não vai querer, vou terminar. Come a terceira banana, eis que a Maria está entrando na cozinha. O paciente que comeu a terceira banana diz, eu estou passando mal. Mas Maria, não era bem isso que eu queria. Acho que aquele almoço não me fez bem. Aí o que ocorre não era bem isso que eu queria, mas enquanto o paciente não colocar alguma coisa que tiver química conservante na boca, ele não assunto. para. É exatamente o velho assunto da química conservante que os ingleses estão devendo. Química, então, dependência química, estímulo químico à vontade de comer. Por acionamento, veja bem, de um centro cerebral que também é acionado pelo cigarro de maconha. A larica. A larica, exatamente. Que chama a vontade e a fome É exatamente isso. Então, a anfetamina cessa tudo isso, mas por tempo limitado. Tem um prazo, tem um tempo. E depois ela vem com toda a força e mais forte ainda do que se o paciente não tivesse usado. Que é o famoso emagrecedor. Então, Daí que explica essa compulsão pós o tratamento. Claro, sou contrário ao uso, sou, mas não dessa forma como está sendo estabelecido pelo governo. Para alguns casos se faz necessário. Sem dúvida que alguns casos se faz necessário. São questões médicas, questões de saúde. A gente não tem como fechar os olhos e dizer um paciente infartado que não pode fazer exercício, não tem condições de fazer uma dieta pesada, fecha a boca. Isso não existe. Não consegue. Não tem como. Né? Nós não podemos fazer esse paciente ficar ansioso. Nós não podemos deixar esse paciente ficar hipertenso. Esse paciente tem que ser mantido sob a maior calma possível, em repouso, só como eu mexo muitas vezes, piscando os olhinhos. Tá? E faz o que com ele se não tem um inibidor de fome? É muito difícil, é totalmente proibido. Como é que ficou mesmo essa situação, para deixar bem claro para os nossos ouvintes? Não dá mais para receitar inibidor de apetite? Podemos receitar, mas o paciente é recebido na farmácia como o literal traficante. Porque a farmácia não dispõe mais da medicação. Mesmo que nós fizéssemos um arrazoado explicando por que motivo o paciente necessita, está proibido da farmácia manter em suas prateleiras tal medicação sob pena e risco de fechamento sumário do estabelecimento. Por tráfico de entorpecentes. Mas isso é uma lei, é definitivo, é uma norma, vale recurso, como se diz? O Conselho Federal de Medicina entrou com recurso, contrariamente a essa decisão. Claro. Porque não tem. Isso, como eu disse, é cerceamento do exercício profissional, onde cabe a nós, médicos, decidirmos quem realmente precisa e quem não precisa. Então não tem como tecnocratas agora é proibido. Se estiver na farmácia, fecha a farmácia. Mas o que é isso? O motivo que eles alegam era a venda quase que indiscriminada. Enfim, arrodo, o descontrole. Para termos ideia, o Brasil é ou era o país, nesse momento eu não sei te precisar, que mais traficava anfetaminas no mundo. E mais consumia. Que mais consumia. Né? Agora, como é que se trafica anfetamina? Tu mandas vir um navio do Iêmen com anfetamina para vender? Óbvio que não. Isso passa por algum lugar. Só que o descontrole nacional em termos de saúde chegou no seu clímax. Sem dúvida. Né? Mas aí a medida foi drástica demais, porque em alguns casos se faz necessário. Mas é claro, eu te diria assim, o medicamento, por exemplo, para uma gastroenterite, para uma diarreia, tem que se ter cuidado, não é qualquer remédio que pode se dar para não fazer disso uma superinfecção e colocar o paciente internado no hospital em desidratação. Mas não é só uma rolha também, né? Mas não é só uma rolha. Então nós estamos na seguinte situação: coloca a rolha e terminou a diarreia. Não é isso. Isso não pode ser assim. Isso não tem cabimento que se tome esse tipo de providência.
né? Ou seja, se nós temos uma medicação preconizada, aquela medicação tem determinada indicação, ela simplesmente não pode evaporar do mercado só porque o Ministério da Saúde não tem condições de fiscalizá-la. Rádio Pampa. O seu grande cavalo de batalha é a questão química na alimentação, que já foi tema de programa anterior com o senhor aqui no Pampa Saúde. Qual é a saída, doutor? Como comer sem química? Olha, Newton... Que desafio a minha pergunta, né? É realmente um desafio, mas eu te responderia de uma forma bastante simplificada. Eu te perguntaria assim, o que é que acontece com o Oceano Atlântico? Parece uma pergunta, né? Mas vem cá, o que esse homem quer saber? Como que parece? O Oceano Atlântico divide 2 povos, magros e gordos. Certo. Ou seja, as Américas com sobrepeso. A Europa, baixíssima incidência de sobrepeso. Porque a alimentação da Europa é mais natural. A Mediterrânea. Não, senhor. Não, senhor. Eu te faço uma pergunta. Qual é o povo mais aficionado em pão, por exemplo? Tanto que nós temos aqui o pãozinho francês. Né? E, no entanto, os franceses são magros. Qual é o povo mais aficionado em massa e vinho? O italiano. E, no entanto, os italianos, não se lê uma matéria em canto algum dizendo que a Itália está preocupada com a obesidade. E a Espanha, seus chouriços e afins? Né? O povo que se ouve alguma coisinha sobre obesidade é a Alemanha, que já vem permitindo a inclusão desses conservantes químicos na alimentação. Olha. Agora há pouco é um indício, saiu, então, que é por aí. Sem dúvida, agora há pouco saiu um novo trabalho que, claro, não está constatado, não se tem assim nenhum estudioso que assina e a gente possa dizer isso realmente é verdadeiro, mas eles estão chegando à seguinte conclusão, que a gente chega a ficar barbarizado. Por que é que na Europa nós temos, em média, 6 vezes menos casos de doenças neurológico-degenerativas e infartos do miocárdio? Eu li algo parecido. Né? Qual é o segredo, então, né? Aí é que está. Onde é que nós, do lado esquerdo de quem olha o mapa mundi, do lado esquerdo do Oceano Atlântico, estamos errando? Tudo nos leva a crer que é a química que cada vez vem sendo mais agressiva em cima da alimentação. Dá para dar uma evitada, né? Esses pré-prontos, essas coisas que vêm embaladas e que têm que ser conservadas. Tu sabes que é tão simples a resposta para isso, mas tão difícil de executá-la. Porque a resposta seria o seguinte: vamos voltar à alimentação reconhecida pela nossa tataravó. Aí ontem me perguntou uma paciente, então eu posso comer manteiga? Não. Nossa tataravó tinha manteiga aviação, que sequer precisa de refrigeração. É verdade. A nossa avózinha tinha manteiga que era guardada onde? Enterrada no subsolo. E essa manteiga durava 14 dias. A partir dos 14 dias azedava, rançava. Sem química e conservante. Claro. Atualmente não. Atualmente nós temos um belo de um pacote de manteiga que, mantido sob refrigeração, são 90 dias de validade. Que milagre é esse? É esse milagre, isto é esse químico, esse produto químico que está sendo colocado, que é o problema, então, hoje. Exatamente, do ponto de vista de emagrecimento. Então, o que dizem os nutricionistas? Vamos fazer uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar nada mais é que a comidinha da nossa tataravó. Desde o temperinho que dá para fazer até num vaso dentro de casa. Tudo que for natural, evitando-se sempre as substâncias químicas. E eu te cito, por exemplo, os ouvintes sequer, muitos deles vão saber, te perguntaria, que fim tomou o gorgulho? Dava no arroz, no feijão. Exatamente, ou seja, o cascudinho preto. Por quê? Mas eu mexo com os pacientes que eu entrei em depressão. Teve uma semana que eu fiquei fechado no quarto escuro. Imagina, o gorgulho entrou em extinção, rapaz. Ou seja, o que foi que houve? Com aquele arroz que a gente ajudava a mãe a escolher, a mãe ainda dava tapa na nossa mão, que a gente vinha atrapalhar muitas vezes a escolha. A missão da criançada escolher arroz e feijão. Tirar o bichinho, exatamente. E enquanto o feijão, cadê o caruncho?
conservante nele, então. Tudo na base da química conservante. E isso está tendo um preço. Aí é que está. 1982, nós temos um decreto presidencial, Ministério da Saúde e Agricultura, determinando a inclusão dessa química, veja bem, Rádio Pampa. como forma de diminuir a gastroenterite no Brasil, diminuir as infecções intestinais e dessa forma, então, se diminuindo a mortalidade infantil. O resultado foi assombroso, foi realmente muito bom. Só, desculpem os ouvintes, se fez uma troca de alhos por bugalhos. Porque se diminuiu drasticamente a mortalidade infantil, mas se aumentou drasticamente a doença obesidade. Que, aliás, estamos aí com uma população gorda, obesa. Para se termos uma ideia, a década de 40 nós tínhamos 3% de obesos, segundo o primeiro censo de obesidade no país. Final da década de 80, e essa química entrou em 82, final da década de 80, 43%. E agora, segundo o IBGE, dezembro de 2011, estamos com 53% da população brasileira com sobrepeso. E eu acho que é bem mais. Qualquer pessoa Eu também hoje, concordo. com raríssimas exceções, não está no mínimo 5 quilos a mais de sobrepeso. Concordo. Né? Newton, que eu tenho recebido de crianças, que a gente olha dá vontade de chorar, como é que se deixou, como é que se permitiu aquela criança de 9, 10, 11 anos ficar naquele estado, porque ele não vem simplesmente gordinho. Ele vem traumatizado pela escola por ser chamado diuturnamente de baleia, por ser chamado de gordo relaxado. Ele vem hipertenso. Muitas vezes já vem com alguns sinais de cardiopatia. E os neurotransmissores, tudo pirando já. Tudo pirando, porque não vamos esquecer que a fase de desenvolvimento da sexualidade, os caracteres sexuais secundários, dependem do hormônio masculino, no caso do menino, e a célula adiposa diminui a produção desse hormônio. Bem lembrado. Então nós temos aquele indivíduo adulto jovem com ginecomastia, traumatizado, que não quer ficar, não quer colocar, não quer ficar sem uma camiseta na praia porque está com a mama desenvolvida, né? Nós temos o chamado pênis infantil. E como é que se conserta? Exato, como é que se conserta isso? Não se conserta. A carne, então, é um problema. Aí nós temos de novo a situação da nossa tataravó, né? A carne a vácuo, ou seja, a carne química é problema. Aquela carne do nosso açougueiro conhecido, amigo da família, que nos entrega, que a gente, por algum motivo, não teve conservante. Não conseguiu cozinhar, no terceiro dia está preteando e o quinto está esverdeando, essa é a carne que a gente deve consumir. Mas essa carne não é de uma vaca que recebeu hormônio? Mas aí é outra questão. É um outro Ou problema. seja, o hormônio da vaca, o hormônio do frango, por exemplo, causam outras alterações, mas ainda não correlacionadas à obesidade. Porque um gado que come só pasto e não ração é diferente, a carne até o sabor. Sem dúvida que sim. Sem dúvida. Galinha, frango também, a mesma coisa, não? Claro que sim. Ovos. Sim. Não, a gente vê o famoso ovo de granja, aquela gema amarelinha, riquíssima em ferro. A outra, tu não sabe nem discriminar, aquela que recebeu ração e coisas do gênero. O que é aquilo? E esse pobre pinto, frango, que tem que ficar acordado 24 horas só quase 24 horas só comendo para crescer. E recebendo estímulo hormonal, né? Recebendo estímulo hormonal, que tanta gente gosta de fígado de galinha, coraçãozinho de galinha, que vem simplesmente minados de hormônio. Que concentra. Vale o alerta. Sem dúvida. Cuidado com a sua comida. Cuidado com o que estamos comendo. Faça comidinha em casa. Faça comidinha em casa. É o recado final, né? Procure voltar aos hábitos dos nossos antepassados. E sempre lembrando disso. Ou seja, o meu antepassado comia arroz, mas não esse arroz que nós estamos comendo hoje. Aquele arroz lavava-se no lava-arroz e saía água cristalina como saiu da torneira. O arroz de hoje sai uma água caudalosa, brancacenta, que é pura química. Tá certo. Entende? Então é toda uma visão nova em termos de alimentação que as pessoas têm que procurar seguir. Elas, infelizmente, têm que voltar um pouco no tempo e parar com esse negócio. E às 11 da manhã uma barrinha de cereais resolve a minha vida. Tinha que mandar prender quem fez a barrinha de cereal.
Porque ao ser feita, ela levou químico. Mas qual é o cereal que consegue não bichar, consegue não mofar em 1 ano e 6 meses? Em vez da barra de cereal, tentar comer uma fruta saudável. Claro! E aí, lembre-se do nosso pediatra, que dizia, mãe, aquela frutinha com bicho é a fruta boa, que não recebeu a química, tira o bichinho e dá a fruta. Bichinho da goiaba. Exatamente isso. Ou seja, o mais natural possível. E é o que a gente tem se baseado atualmente pelo tratamento de emagrecimento. Valem esses alertas. Obrigado, Dr. João Mano José Júnior. O telefone e endereço? É na Coronel Bordini, 689-604 e telefone 3402-0909. Volte mais vezes ao nosso Pampa Sempre Saúde. à disposição. Pampa Saúde, com Newton Fernando.